Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Dessa vez eu estou mais feliz que eu estou apresentando meu esposo para vocês. Fala aí, dá um oi aí, Carlos. Paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui, tanto ela insistiu, ela hoje me pegou aqui, me cercou, não teve como eu escapar, não. Ai, Deus amado. E ele é uma benção para pregar o evangelho. Eu tenho vontade que ele pregue aqui no canal para nós. Ele é uma benção para pregar, para louvar. Deus usa ele. Só dizendo ele que ele é tímido, mas ele não tem nada de timidez, não. Tem que ter mais disposição. Glória a Deus. Mas eu creio que breve ele vai estar trazendo a palavra juntamente comigo. Glória a Deus, aleluia. Olha aí o casal. Ô, Jesus amado. Tá bom, irmãos. Deus abençoe. Estou indo fazer um exame agora. Ele está indo fazer um exame. Uma esteira ali, então tem que ir mais esporte, né? Que eles pedem para ir assim. Mas você tá mais do que bem, tá ótimo. eu posso vestir outras roupas. Gosta de vestir social aí. Tá? Ele tá achando ruim sair com essa camisa, porque tem mania de sair com camisa de manga longa. Mas é assim mesmo. Então tá bom. A paz do Senhor. Vai com Deus. Amém. Despede de mim aqui. Despede de mim. Mas aqui não pode. Dá um beijinho. Não, Dizendo ele que tem vergonha, né? não pode. Não pode. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso e é Ele quem nos dá a vitória. Glória a Deus. Então vamos ali para o nosso cantinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou feliz que eu apresentei meu esposo para vocês, né? Graças a Deus. Sempre eu peço para ele apresentar aqui no canal, para me apresentar ele para vocês, para o povo de Deus, que ainda não conhecia, né? E ele nunca quis. Aí quando é hoje eu insisti um pouquinho e consegui. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz igual aqui a mulher, a parábola do juiz e a viúva, né? A viúva insistente, perseverante, né? Então eu perseverei, insisti e consegui. Pois é, esse aí é meu esposo. É um homem muito abençoado por Deus, graças a Deus. Foi um grande presente que Deus me deu. Glória a Deus. Então vamos ao assunto da palavra de Deus. Lucas 18 e o versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem, quando Jesus aparecer nas nuvens para arrebatar a tua igreja, achará fé na terra? Deixo para vocês meditar nessa leitura. Glória a Deus, para a meditação de cada um. Tá bom, ele falou que não tá levando chave, que ele foi fazer uns exames. Já ouvi. Tá bom, eu abro o portão depois. Ele falou que não tá levando a chave, né, meu esposo. Ele tá saindo para fazer uns exames. Então a palavra de Deus está falando, porventura, quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, achará fé na terra? Com certeza eu creio que ele encontrará fé na terra. Ele encontrará fé na terra, porque se nós vigiar, se nós perseverar, se nós buscar o temor de Deus, a sabedoria, a maior sabedoria que é o temor de Deus, se nós perseverar na fé, na obediência, com certeza Jesus achará fé na terra. Aqui é só uma pergunta.
Vou até ler de novo. Porventura, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, tá aí a pergunta, né? Para mim e para você. Mas o que eu quero comentar a respeito disso aqui, que aqui está falando sobre a parábola do juiz e a viúva que perseverou, que insistiu até conseguir a vitória, né? E o que nós estamos fazendo quando nós vamos aos cultos? Eu quero falar sobre culto, sobre oração, sobre buscar o Senhor, sobre perseverar na presença de Deus e sobre a vigilância nos cultos. Nos cultos, principalmente nos cultos de orações, nos cultos de louvor. Mas vamos falar a respeito da oração. Quando nós vamos aos cultos, com certeza, todo ministério sempre tem ali um período de oração. Sempre tem um período de oração. E o que eu quero comentar com isso? Que nós chegamos ali, nós ajoelhamos para falar com Deus, não é mesmo? Quando alguém não ajoelha, ora em pé, mas estão ali para falar com Deus naquele período de oração, naqueles cultos. Esse vídeo não é só para A nem para B. Esse vídeo é para o povo de Deus, é para nós meditar na palavra de Deus e meditar no conselho que Deus está nos ensinando agora através da minha pequena pessoa. Então, quando o povo chega em um culto, em uma igreja, que as irmãos ajoelham ali, ou mesmo oram em pé, uns oram em pé, outros oram de joelho. Eles querem ali firmar sua mente em Deus na hora da oração. Ficar com a mente ligada no eterno Deus. Ficar com a mente ligada no Senhor. Buscar a Deus de todo o coração, não é mesmo? Firmar o seu pensamento, porque como que a gente vai orar sem estar com o nosso pensamento firme em Deus? Essa oração com certeza não vai subir. Se eu fizer uma oração sem estar com o pensamento firme em Deus, olhando para outros lados, com certeza essa oração não vai subir. Pensando em outra coisa, ouvindo outra coisa, essa oração fica difícil de subir. E o que acontece nas igrejas? Eu não vou falar em nossas igrejas, como eu costumo falar, porque essa palavra é para todos os ministérios, para todo o povo de Deus. Então, o que acontece? Quando nós estamos ali orando, buscando a presença de Deus, que aquele visitante, ou que seja aquele obreiro, aquela irmã, ajoelha ou está ali mesmo de pé, buscando o Senhor, naquele período de oração, que seja um período de 10 minutos ou de 20 minutos, o que acontece? Às vezes o obreiro, ou a obreira, ou o pastor, ou um diácono, ou um presbítero, uma pessoa que está lá na frente, com o microfone na mão, aquela pessoa que está dirigindo a parte daquele culto, que está dirigindo a parte daquela oração, ele está ali com o microfone, não é mesmo? Ou que seja ela, ou que seja ele. E ali, às vezes, aquele microfone está tão alto, que está impedindo os irmãos que estão nos bancos concentrar o pensamento em Deus. Microfone muito alto só atrapalha. É isso que Deus está me usando para te falar nesta tarde. Microfone muito alto só atrapalha. E outra, uma igreja pequenininha, uma sala pequenininha, ela nem precisa de microfone na oração, no período de oração. Mas se é um templo grande, uma igreja maior, e às vezes a pessoa tem dificuldade de orar sem o microfone, ele vai usar o microfone.
Mas o que nós temos que fazer quando nós usamos o microfone? Tem que abaixar o som, para que não venha perturbar os irmãos e irmãs que estão ali, aquele povo que estão ali dentro daquele templo, orando conosco. Porque muitas vezes a pessoa chega com sede de buscar a Deus, ajoelha para orar, mas o barulho do som, o barulho do microfone, fala mais alto e não tem como ele meditar, ele pensar, ele meditar naquilo que ele está falando com Deus. E se eu estou orando, eu tenho que ouvir a minha oração, não é a oração da pessoa que está no microfone, que está lá no altar. Se você está orando, você tem que ouvir a sua oração, o seu clamor. A não ser que a pessoa já vai para a igreja pensando assim que vai por ir, né? Ajoelhou ali, deu certo de orar direito, bem, se não deu, não tem problema, né? Se firmou a mente em Deus bem, se não firmou, não tem nada a ver, ele foi ali só por ir. Mas se você foi na igreja, se aquele irmão, aquela irmã foi na igreja com a intenção de Deus receber o seu clamor, com certeza ela quer firmar a mente em Deus. E muitas vezes o som do microfone, o som das caixas não deixa as pessoas firmar a mente em Deus. Quantas vezes a pessoa chega na igreja já cansado, teve um dia cansativo, um dia tribulado, cheio de problemas. Às vezes a pessoa já está com cansaço mental. E quem tem cansaço mental não é só os idosos. Hoje em dia até as crianças muitas vezes têm cansaço mental devido ao mundo que nós vivemos. E às vezes a pessoa chega na igreja já com cansaço mental. Como que ela vai firmar a mente se o som está ligado na maior altura, o microfone está ligado na maior altura? E às vezes também tem um porém. Tem pessoas que usam o microfone para desabafar, para falar o que não convém na oração ou na pregação. Às vezes uma oração sem sabedoria, porque todos nós somos falhos, somos imperfeitos diante de Deus, mas Deus está nos alertando para nós vigiar. Glória a Deus, aleluia. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eis uma pergunta. Ele encontrará fé, mas nós temos que vigiar. Para Jesus encontrar alguém preparado para subir no arrebatamento da igreja, ou que seja hoje, se Deus pedir a tua alma ou a minha, nós temos que estar vigiando. Então, o que eu quero falar nesse vídeo é acerca disso aí. Nós vigiar mais com os cultos, a maneira de dirigir os cultos, a maneira que nós levamos a palavra de Deus para as pessoas. Louvor, por exemplo. Muitas vezes o irmão está cantando, mas o som do microfone está tão alto que a gente nem entende o que ele está falando no louvor. O que adianta alguém louvar se a igreja não está entendendo o que você está falando no louvor? O louvor é para edificação. O louvor é para louvar a Deus e para edificar os que estão ouvindo. Então o som não pode ser muito alto, nem mesmo para louvor. Tem que ser o som médio, a altura certa para louvor. E também tem a altura certa para oração. Tem a altura certa para pregação. Muitas vezes a pessoa prega a palavra de Deus com um som tão alto que os que estão ali no banco, os que estão ali ouvindo aquela palavra, nem entende o que o pregador está falando, porque o som está muito alto. Então, que Deus quer falar conosco, que Deus está falando conosco, através da minha pequena pessoa, é isso, que nós temos que vigiar com a maneira de dirigir os cultos. E será o que está faltando em nossas vidas, na vida dos obreiros,
das obreiras, na vida do povo de Deus, na vida dos ministros, dos pastores, dos ministros que levam a palavra de Deus. Será o que está faltando em nós para que o povo venha e se agrada dos cultos e fica firme na presença de Deus? Muitas vezes nós culpamos pessoas, nós só queremos culpar e falar que elas não querem nada com Deus. Mas será que nós estamos vigiando? Será que nós estamos buscando sabedoria de Deus para dirigir esses cultos? Por que será que a mocidade não quer firmar nas igrejas? Principalmente nessas igrejas que têm mais idosos. Por que será? Alguma coisa está faltando em nós para nós ganhar o jovem, ganhar a mocidade para o reino de Deus. E o que está faltando? É o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus, a vigilância e a verdadeira sabedoria para nós ganhar almas para Jesus. Nós temos que ter sabedoria para ganhar os jovens para Jesus, para que aquela pessoa que aceitou Jesus firme no Evangelho, porque isso depende muito mais de Deus e dela mesma, mas depende também de nós, que somos ministros do Evangelho. Então, Deus abençoe. O vídeo pode ficar muito longo, né? Não é para ficar longo, não pode ficar muito longo, né? Glória a Deus. Então, Deus abençoe você, toda a sua família. Que Deus venha falar mais e mais em cada coração. Então, medita na palavra de Deus. Eu deixo para vocês meditar. Lucas 18, o texto todo, né, que fala sobre o juiz e a viúva perseverante. Perseverou até o juiz resolver a sua causa. E assim é nós. Se aquele homem que não temia a Deus e nem respeitava os homens, que é esse juiz aqui, ele resolveu ajudar aquela mulher, resolver aquele problema daquela mulher, resolver aquela causa desta mulher aqui, de Lucas 18, imagina o nosso Deus se nós perseverar. Então vamos vigiar com o som. Vocês, os jovens que gostam de tocar bateria, vigia com as baterias, meus jovens. Você que está nesse vídeo, passa esse vídeo para os jovens que tocam bateria nas igrejas. Vigiar com as baterias, com a altura do som da bateria, porque conforme a altura do som das baterias, faz prejudicar o culto, faz atrapalhar a obra de Deus. Então, nós não podemos atrapalhar a obra de Deus. E no momento de oração, eu estava me esquecendo, no momento de oração, será que nós temos que começar a oração já gritando alto, como se já estivesse cheio do poder de Deus? Não. Essa palavra é para nós que somos ministros do Evangelho, é para os obreiros, é para os pastores, é para a pessoa que está na frente da obra de Deus. Nós não precisamos de iniciar uma oração já gritado, como se estivesse cheio do poder de Deus. Já como se tivesse revestido. Nós não precisamos de fingimento. Num período de oração, que seja de 10 minutos ou 20 minutos, ou meia hora, nós temos que iniciar a nossa oração, o quê? Pedindo perdão para Deus baixinho. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós baixinho. Orando por nós mesmos, pela nossa família baixinho. Senhor, nos dá vitória. Senhor, eu te agradeço pelos livramentos, pelas vitórias. Abençoa esse irmão, essa irmã. Aí quando você estiver, quando o obreiro que está ali na frente da obra, que está dirigindo aquela oração, e a igreja, quando todos estiverem revestidos do poder de Deus, ou quando aquele irmão, aquela irmã estiver revestido do poder de Deus,
com certeza o próprio Deus vai fazer com que a oração fique mais alta, por causa da unção do poder de Deus sobre a vida do povo. Não adianta nós iniciar a oração como se nós estivéssemos muito revestidos, se não estiver revestido. Se não estiver revestido, não adianta. Não adianta eu iniciar uma oração como se eu estivesse cheio do poder de Deus. Glória a Deus, aleluia, 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 glória, glória, glória. Se eu não estou revestida. Se eu ainda não estou revestida, eu posso iniciar. Glória, 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 glória a Deus. Jesus, eis-me aqui, perdoa meus pecados, Senhor. Só uma comparação. Perdoa minhas falhas, minhas fraquezas. Perdoa aquele pecado, assim, assim, assim. É bom falar, né? Aquele pensamento, meu Deus, me perdoa. Senhor, me purifica, me renova. Abençoa esse povo, abençoa essa igreja. E aí, quando nós estivermos revestidos de poder, aí sim, Deus vai derramar unção e nós não vamos revestir. E nós não vamos resistir, desculpa aí. E a igreja não vai resistir o poder de Deus. E aí toda a igreja vai orar no som de águas. Você já ouviu o som de uma água muito forte, de um rio, de um mar muito forte? Então, aí a igreja vai orar no som de águas. Deus abençoe. Falei que o vídeo ia ficar grande, né? Mas a gente sempre esquece alguma coisa que quer falar. Deus abençoa. Deus nos dá a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus.